o mercado da bola está pegando fogo e eu vou te atualizar com as principais bombas do momento. O Flamengo prepara uma proposta milionária por jogador argentino em 2026 e também prepara a proposta por Brasão na mesma janela. Além disso, atacante ex-Chelsea foi oferecido ao clube. Em Santos, o peixe não para no mercado e com a permissão do Vojvoda, o clube negocia com o argelino Bilal Brahimi. Outro grande paulista que está ativo no mercado é o São Paulo, que pode ter Abu Bakr no ataque, mas ao mesmo tempo, o tricolor resiste à pressão da Europa por Henrique Carmo. No Sul, o Grêmio surpreende e anuncia William. Indo para a Europa, o Real Madrid prepara um plano de mestre e pode anunciar a volta de Nico Paz e na zaga o francês Konaté de graça. Já no Barcelona, Messi recomendou Julián Álvares e o clube também sonha com Savinho e o Manchester City se interessa por Fermín López. No meio disso tudo, o Chelsea e o Tottenham entram no jogo para embaralhar ainda mais as negociações. Tudo isso e muito mais sobre o mercado da bola aqui no NT do Futebol. Mas antes não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do mercado da bola. Iniciando pelo futebol europeu, mais especificadamente na Espanha, vamos começar falando de Real Madrid e Nico Paz. O jovem argentino que já vestiu a camisa merengue deixou muita gente de boca aberta na última temporada jogando pelo Como FC na Itália. Foram 35 jogos, 6 gols e 9 assistências. E olha que a pressão de ser protagonista em uma Série A não é pequena. Além disso, ele teve o privilégio de aprender com ninguém menos que Fábregas, e o resultado foi um estilo de jogo que lembra muito Toni Kroos, que já chegou a elogiá-lo publicamente. De acordo com Fabrício Romano, o Real Madrid já planeja trazer Nico de volta em 2026, acionando a cláusula de recompra. A ideia é que ele chegue para disputar posição direta com Jude Bellingham. Com a chegada do argentino, nós teremos dois talentos de altíssimo nível brigando pela mesma vaga. Mas não é só isso, porque o clube merengue não está focado apenas no meio-campo. Lá atrás, na defesa, também tem novidade. O Real está avançando forte na contratação de Ibrahima Konaté, zagueiro do Liverpool. O contrato dele com os ingleses acaba em junho de 2026, o que significa que já a partir de janeiro ele pode assinar de graça um pré-contrato. E é exatamente isso que Florentino Pérez deseja fazer, mais uma vez um movimento de mercado sem custos. Detalhe que o próprio Konaté revelou em tom de brincadeira que o camisa 10 do Real Madrid e amigo de seleção, Kylian Mbappé, não para de ligar para ele. Segundo o francês, Mbappé pega no pé a cada 2 horas tentando convencê-lo a vestir a camisa branca. Uma pressão de amigo que mostra bem a força dos bastidores. Isso levanta uma questão: Konaté chegaria para ser titular em Madrid? Hoje, a defesa do Real é uma das mais sólidas da Europa, com Militão e Huijsen dando conta do recado. Mas sabemos que no futebol, ter opções de altíssimo nível nunca é demais, ainda mais em um clube que sempre mira todos os títulos. Então, o mais provável é que o técnico Xabi Alonso vai fazer uma espécie de rodízio na zaga. Agora vamos falar sobre a situação do jovem brasileiro Endrick, que chegou cercado de expectativas, mas ainda não teve sequência no elenco principal. Lesões atrapalharam e nesse meio tempo, Gonzalo Garcia, cria da base, acabou brilhando no Mundial de Clubes justamente na posição dele. Isso aumentou a concorrência e deixou o futuro do brasileiro um pouco indefinido. Endrick e sua equipe de empresários já decidiram que por enquanto ele fica, mas em janeiro tudo pode mudar. Perceber que o jovem não terá espaço com Xabi Alonso e a saída por empréstimo está sendo cogitada. Afinal, ele sabe que precisa jogar para garantir um lugar na Copa do Mundo de 2026. E uma boa temporada por empréstimo também pode gerar mais chances dele voltar para Madrid com mais oportunidades. Resumindo, o Real Madrid está montando um quebra-cabeça para 2026, para fortalecer ainda mais a equipe e o time voltar a ganhar o título que a torcida é tão apaixonado, a Champions League. Ainda na Espanha, mas dessa vez deixamos a capital espanhola e vamos para a capital catalã, onde o ídolo argentino, Lionel Messi, fez uma indicação direta para a diretoria do Barcelona. Segundo o jornal El Nacional, o craque argentino fez chegar à diretoria do Barcelona um conselho claro: contratar Julián Álvares. Companheiro de seleção e parceiro de ataque, Messi conhece bem o potencial do atacante e acredita que ele seria o nome ideal para assumir o posto de Lewandowski, que caminha para sair do clube. Mas o problema é o mesmo de sempre: dinheiro. Julián Álvares hoje está avaliado em mais de 90 milhões de euros, algo próximo a 575 milhões de reais. E o Atlético de Madrid, dono do jogador, não tem a menor intenção de facilitar a saída de um dos seus melhores jogadores atuais no elenco. E enquanto isso, outro brasileiro movimenta o mercado, Savinho, do Manchester City. O clube catalão também já sondou sua situação do brasileiro, e o inglês Tottenham até colocou uma proposta de 100 milhões de euros na mesa, mas Guardiola simplesmente vetou a saída do jogador, que vem sendo tratado como peça estratégica fundamental no City. Ele já deixou claro que quer jogar em Londres, por acreditar que terá mais minutos em campo, mais visibilidade e, consequentemente, mais chances na seleção brasileira. E isso abriu uma questão na diretoria do City: liberar o jogador, que é uma peça importante para Guardiola, ou aceitar a investidura de mais de 500 milhões pelo jogador.
A resposta do City pode estar no Camp Nou. Guardiola e a diretoria inglesa definiram Fermín Lopes como substituto ideal para o brasileiro. Jovem, versátil e capaz de jogar tanto pelos lados quanto centralizado, Fermín agrada muito a Pepe e poderia chegar por um valor abaixo do que o clube pode receber por Savinho, cerca de 60 milhões de euros, equivalentes a 383 milhões de reais, ou seja, nessa troca, o City ainda lucraria aproximadamente 40 milhões de euros. Porém, não será tão fácil assim, pois o Chelsea monitora a situação e deve entrar forte por Fermín Lopes em 2026. Se isso acontecer, complica os planos de Guardiola e pode até travar a ida de Savinho para Londres. Agora indo para o nosso querido futebol brasileiro que, como sempre, está muito movimentado. Vamos iniciar pelo futebol carioca, onde o Flamengo decidiu investir forte no argentino Tati Castellanos. O jogador vem sendo tratado como alvo principal para reforçar o ataque rubro-negro em janeiro de 2026. Segundo a apuração, o clube italiano pede entre 25 e 28 milhões de euros, algo entre 135 e 151 milhões de reais. E o Flamengo está disposto a pagar o valor pedido. O clube anunciou um patrocínio de valor recorde, também pode arrecadar mais com possíveis saídas, como a de Nicolás de la Cruz, Cebolinha, Michael e Juninho. Ou seja, se o Mengão quiser mesmo Castellanos, tem bala na agulha para fechar negócio. Outro nome muito conhecido na Europa também foi oferecido recentemente. Se trata de Hakim Ziyech, ex-Chelsea. O marroquino está sem contrato depois de rescindir com o Al Duhail, do Catar, e os empresários ofereceram o jogador à equipe rubro-negra, mas até agora a diretoria não demonstrou interesse real. Enquanto isso, em outra frente, o clube carioca segue monitorando a situação do goleiro Gabriel Brazão do Santos. O Peixe atravessa um momento delicado e, segundo o dirigente Alexandre Matos, nenhum jogador é inegociável. Isso inclui até nomes de peso, como o do Brazão e até mesmo Neymar. Porém, o Peixe acabou de perder João Paulo para o Bahia, o que torna Brazão peça fundamental no elenco de Vojvoda. Mesmo assim, a diretoria não descarta negociar se uma proposta realmente vantajosa aparecer. E o Flamengo está de olho. Jovem, com experiência no futebol brasileiro e potencial de crescimento, Brazão se encaixa bem no perfil buscado pela diretoria rubro-negra. Agora, indo para o litoral paulista, o Santos corre contra o tempo para fechar o elenco. Mesmo com a janela de transferências encerrada, ainda é possível contratar atletas sem clube. E é exatamente esse o caso de Bilal Brahimi. O argelino de 25 anos está livre no mercado após passagem pelo Nice, da França. Ele atua principalmente como ponta-direita, mas também pode jogar como centroavante. Com 1,83 m de altura, é visto como um jogador versátil e que pode dar novas opções ao setor ofensivo do Peixe. Segundo informações do jornalista Lucas Musetti, o atleta foi oferecido ao Santos e passou pela aprovação do departamento de scout. O técnico Juan Pablo Vojvoda também gostou de suas características e deu o aval para a diretoria avançar. E as conversas já estão bem encaminhadas. De acordo com André Hernan dos canais ESPN, existe até um acerto salarial entre as partes. O diretor Alexandre Matos está conduzindo as negociações e trabalha para fechar um contrato até o fim de 2026. Já na Grande São Paulo, mais especificamente no Morumbi, a equipe tricolor segue à procura de um camisa 9. Porém, com o fechamento da janela, a única alternativa agora é apostar em jogadores sem contrato. Foi nesse cenário que surgiu novamente o nome de Vincent Aboubakar. O veterano de 33 anos parecia fora de cogitação por causa do alto salário, mas houve uma reviravolta. Segundo Jorge Nicola, Aboubakar aceitou reduzir sua pedida para cerca de 900 mil reais mensais, livres de impostos. A oferta já chegou às mãos do empresário Marcos Leite e agora cabe ao São Paulo avaliar se consegue bancar o investimento. Vale lembrar que o clube vive uma situação financeira complicada e tem deixado claro que não fará loucuras. Ainda assim, Aboubakar é visto como a peça ideal para comandar o ataque e trazer experiência imediata ao time de Crespo. Mas enquanto analisa a chegada de um reforço de peso, o São Paulo enfrenta outro dilema que é segurar suas promessas. O CSKA da Rússia voltou atrás do atacante Henrique Carmo, de apenas 18 anos, que recentemente renovou o contrato até 2028. Na semana passada, os russos ofereceram 19 milhões de reais. Desta vez, subiram a proposta para 32,5 milhões de reais e ainda aceitaram que o tricolor mantivesse 25% dos direitos do jogador. Mesmo assim, a diretoria recusou. E para dificultar mais ainda para os russos, a janela na Rússia fecha na próxima sexta-feira, dia 12, e o CSKA corre contra o tempo para tentar convencer o São Paulo. Henrique Carmo tem multa de 65 milhões de euros e é tratado como uma das maiores joias da base do tricolor. O moleque já mostrou personalidade nas chances que recebeu e, para o clube, ainda pode render muito mais dentro e fora de campo. No sul do país, William chega no Grêmio, com um contrato de R$ 1.400.000 por mês, além de luvas e bônus extras em caso de conquistas. Um valor que impressiona, mas que será bancado pela Pix das Estrelas, parceira do clube, o que ajuda a aliviar o caixa gremista. A expectativa é grande para sua estreia, que pode acontecer já diante do Mirassol, na próxima rodada do Brasileirão Betano. Mano Menezes conta com William para dar mais opções ao ataque, principalmente pela experiência e pela capacidade de decidir em momentos importantes. No entanto, nem tudo é unanimidade. Nos últimos anos,
o jogador não teve grande regularidade. Depois da passagem apagada no Corinthians, muita gente questiona se ele ainda tem gás para encarar o desafio. Por outro lado, o Grêmio aposta justamente em seu histórico, um atleta acostumado a jogos decisivos, que também pode servir de exemplo e referência para os mais jovens do elenco. Por hoje é só, mas me diz aí quais dessas negociações você está mais ansioso para ser confirmada. Deixa sua opinião aí nos comentários e aproveita e já deixa o like e se inscreve também para ajudar o canal. E ative o sininho para ficar por dentro do mercado da bola. Até um próximo vídeo, porque o futebol não para nunca!